Olá, eu sou o professor Murilo Leal e irei iniciar nesse vídeo uma série de aulas sobre CAD. A princípio, o que é que significa CAD? CAD é uma sigla que significa Computer Aided Design e que traduzindo para o português fica desenho assistido por computador. Dentro dessa série de softwares do tipo CAD, existem diversas opções distintas para aplicações diferentes. Por exemplo, o AutoCAD, que é desenvolvido pela empresa Autodesk, que é o que eu irei utilizar nessa série, ele é amplamente utilizado para desenhos da área de construção civil e mecânica. Existem outras opções de CAD para outras áreas, como por exemplo o Proteus, que é destinado para a área de desenhos técnicos voltados para a eletrônica. A princípio, eu gostaria de mostrar para vocês que eu irei utilizar o AutoCAD a versão 2018 e nessa primeira videoaula eu irei mostrar para vocês aqui algumas configurações básicas, apresentar o software e alguns itens essenciais para que a gente dê início no desenho propriamente dito. Pois bem, a princípio eu vou mostrar aqui para vocês algumas considerações sobre a área de trabalho, né? O AutoCAD ele dispõe de uma área de desenho que a gente chama de área de trabalho. A gente tem uma barra de comandos na parte inferior, onde todos os comandos de desenho serão inseridos. A gente tem algumas configurações básicas, como questão da ferramenta de precisão, exibição ou não da grade, né, que a gente chama de grid. E um detalhe em específico sobre o menu, né, eu devo dizer que de algumas versões até as versões atuais, a Autodesk mudou o modelo de menu, optando pela opção de abas, onde por essas abas é possível acessar todas as funcionalidades em que a gente irá necessitar para a execução do desenho. Então eu acabei de abrir aqui o meu software de CAD, iniciei um novo desenho, né? Como vocês podem ver, eu tenho uma opção que mostra um sinal de mais aqui escrito New Drawing, onde clicando eu crio um desenho novo, né? Eu já tinha feito isso antes e aí eu estou na primeira tela aqui em que o AutoCAD ele me dispõe. Para mim fazer a configuração do tamanho da folha, eu digito o comando, né, Limits, aperto a tecla Enter e aí a primeira informação que será pedida pelo AutoCAD é que você especifique o canto inferior direito, aliás, inferior esquerdo, que é a nossa origem do desenho e que normalmente fica por padrão no 00. Eu vou só confirmar com Enter. A próxima informação que é pedida na barra de comandos é que a gente especifique o canto superior direito, que seria a outra extremidade do desenho. E como vocês podem ver, eu estou utilizando aqui 420 por 297, que seria uma folha tamanho A3 no formato paisagem, ou seja, deitado, né? Como eu vou alterar a minha área de trabalho para uma dimensão diferente, né, eu gostaria de utilizar aqui uma folha de tamanho A4 no formato retrato, ou seja, em pé, né? Eu vou digitar as dimensões que são definidas por norma, 210,297. Você pode ver que ele vai mostrar as dimensões que eu estou digitando, né? Sempre levando em consideração que essas dimensões são em milímetros. Vou confirmar com Enter e pronto. Está configurado o tamanho da minha área de trabalho. Logo em seguida, o que é que eu vou fazer aqui agora, né? Eu tenho que levar em consideração que a folha ela não está centralizada aqui para mim, né? Então eu vou usar o comando de zoom, digitando Z,
Vocês podem ver que ele dá a sugestão aqui, né? E agora eu vou confirmar com a tecla Enter. Pois bem, algumas opções de zoom eu tenho aqui e que eu poderia selecionar clicando com o mouse, né? Uma delas seria All, e aí seria referente a dar um zoom na área de trabalho que eu selecionei, ou seja, dar o zoom numa folha de tamanho A4. Eu poderia centralizar e poderia também selecionar algumas outras opções, como por exemplo o Window, que eu vou selecionar uma janela e ele vai dar zoom nessa área que eu selecionei. Eu vou selecionar aqui, né, o zoom na folha toda. Pronto, então você vai ver que aí ele me dá o canto esquerdo da folha delimitado pela linha verde. Tudo o que tiver à esquerda dessa linha verde fica fora da área de impressão. E também eu vou ter uma linha vermelha no canto inferior direito, né? Essas linhas, como a coordenada me indica aqui, elas são referentes ao eixo Y, a linha verde, vertical, e o eixo X, linha vermelha, na horizontal. E aí eu vou ter um limite de 210 milímetros na horizontal, né? E vou ter um limite de 210, 297 na vertical. A partir daqui, eu posso fazer os meus desenhos, né? Posso fazer aqui as linhas, e aí você vai conseguir perceber, por exemplo, que aqui ó, eu estou colocando no eixo X 300 e... deixa eu colocar aqui 300, próximo de 310, já foge do limite da linha, né? Eu estou só mostrando para vocês que a gente ainda não está fazendo desenho em si, né? A gente está só verificando como é a usabilidade dessa limitação de folha. Um detalhe interessante é que se eu fizer um pequeno desenho nessa área de trabalho, dentro do limite que eu selecionei de uma folha A4, e se eu por algum motivo tiver alguma dificuldade de ver uma parte específica do desenho, eu posso novamente utilizar a ferramenta Zoom através do Z-Enter. Z-Enter, eu posso selecionar, como eu falei para vocês, o Windows e só selecionar a área que eu quero. Mas se eu quiser focar direto no desenho, eu posso usar o ZE, que seria o Extends. E aí ele vai, com a opção E, focar somente no desenho. Se eu quiser voltar na folha inteira, eu vou clicar Z-Enter, a Enter. Se eu quiser um zoom diferente, personalizado, Z-Enter, W-Enter. E aí eu seleciono a região onde eu quero que seja feito o zoom. Voltar aqui para o zoom da folha inteira. Ok. Essa seria uma configuração mais básica para se começar a desenhar, que seria definir o limite de trabalho e selecionar um zoom adequado de acordo com a necessidade do desenhista, né? Então, eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona esses limites de desenho em termos de plotagem, em termos de impressão, né? Eu vou fazer um desenho qualquer aqui fora da minha área de impressão, fora do meu limite definido no desenho, né? E aí eu posso digitar na linha de comandos, né, o comando plot, e aí ele vai me abrir uma opção para a configuração da impressão em si. Aberto aqui o menu, né, para a configuração de impressão, alguns itens precisam de ênfase, que eu faça ênfase aqui. E dentre eles seria a correspondência do tamanho que eu selecionei no limite com o tamanho do paper size que você está selecionando para enviar para a impressora, né? Tem que ser correspondente. Existem algumas outras opções de impressão, por exemplo, display, né? Como você viu, antes de eu abrir a opção para plotagem, o desenho ele não ficou dentro do limite de impressão, mas ele ficou visível na tela, né? Portanto, se eu deixar essa seleção aqui do que plotar
né, sendo tudo dentro do display, ele vai ajustar tudo que tiver dentro do display, dentro da tela, né, nessa área de impressão aqui de 210 e 297. Portanto, se tiver aparecendo na tela alguma coisa que seja fora do limite selecionado com o comando limits, ele vai ser reduzido para poder caber nesse espaço. Se você quiser imprimir só o desenho, focar o desenho, né, como na opção Zoom, você pode usar o Extends e ele vai procurar, ele vai rastrear na tela no arquivo onde tem desenho, e tudo que for desenho ele vai diminuir ou aumentar para ficar ocupando o espaço todo da folha 210 e 297. Se eu quiser atender aos limites que eu delimitei, né, eu vou estar aí imprimindo só o que estiver dentro desses limites que eu especifiquei dentro do comando limits. E por fim, eu posso selecionar uma área específica, onde, assim como no Zoom, eu vou clicar aqui numa área onde eu quero desenhar, né, onde eu quero imprimir, e somente a parte que eu selecionar será impressa. Como o meu objetivo é atender aos limites que eu mesmo estabeleci, então eu vou selecionar a opção Limits, ok? A impressora, né? Aqui, se eu deixar 210 e 297, como eu digitei fora desses 210 e 297, não vai aparecer nada. A impressora, se você tiver alguma impressora instalada, você pode selecionar e mandar a impressão direto para a impressora. Como eu não tenho uma impressora instalada, eu vou imprimir o arquivo em PDF e vou abrir para vocês. O nome do arquivo eu vou colocar teste. Agora já com um arquivo impresso aqui, né, aberto em PDF, com zoom de 100%, eu vou diminuir aqui para você perceber que não ficou nada visível, justamente porque eu executei esse desenho fora dos limites de impressão, e na configuração de impressão eu selecionei a folha 4, né, delimitando que fosse impresso nesse arquivo em PDF o que estivesse dentro dos limites. Então, pessoal, a primeira videoaula é isso, é só para você entender como é que funciona a janela do AutoCAD, a janela principal do AutoCAD, a área de trabalho, as configurações de limite, as configurações de zoom. Algumas funções mais específicas, como Extend, Window e etc. da parte de impressão, eu vou destinar uma aula específica somente para isso. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que a aula tenha contribuído. Até a próxima aula. Tchau!